A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos para os nossos 10 minutos de graça de hoje, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44. E o título da nossa mensagem de hoje é: Os religiosos não aceitam Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. São palavras de Jesus Cristo. Essas palavras partiram de Jesus Cristo. E num primeiro momento nós ficamos chocados que Jesus possa virar para alguém e dizer que essa pessoa é filha do diabo. Essa palavra, ela nos choca num primeiro momento. Mas imagine só, imagine que você vá ao médico e você tem uma doença grave, e essa doença, ela pode te matar. E o médico olha os seus exames, ele vê que você tem uma doença grave, mas ele diz para você: olha, tá tudo bem, pode voltar para sua casa. E certamente você vai morrer. Mas o médico não te diz isso. Ele diz apenas que está tudo bem, que você pode retornar para sua casa. Imagina se Jesus simplesmente virasse para aquelas pessoas e dissesse: olha, está tudo bem, vocês são filhos de Deus, sabendo Jesus que eles não eram. Vamos contextualizar essa passagem. Primeiro, nós já falamos que são palavras de Jesus Cristo. Segundo, nós precisamos entender a quem Jesus falava. Jesus, ele pregou tanto aos gentios. Os gentios são aquelas pessoas que não fazem parte do povo de Israel, são os demais povos. Mas Jesus também pregou aos judeus, ao povo de Israel, aqueles que tinham sobre a sua vida uma promessa de vida eterna. Quando Deus chama Abraão, Deus faz promessas a Abraão e a toda a descendência de Abraão. Então Jesus está falando naquele momento aos judeus, aqueles que são descendentes de Abraão. E eles começam a interrogar Jesus sobre várias coisas, e nesse contexto, nessa conversa, é que Jesus diz para ele: olha, vós tendes por pai o diabo. Como viviam os judeus? Os judeus eram pessoas religiosas, eles se esforçavam para cumprir a lei de Deus. E o erro dessas pessoas não era se esforçar para cumprir a lei de Deus, mas o erro deles era confiar na justiça própria, naquilo que eles faziam para então ser aceitos por Deus. Os judeus, eles jejuavam, eles dizimavam, eles faziam orações, eles iam até o templo para oferecer sacrifícios a Deus. E as obras e as ações que eles praticavam por si só, elas não são algo negativo. Não há problema em praticar boas obras. O problema é que eles pensavam, eles achavam que porque praticavam boas obras, eles seriam aceitos por Deus. E assim também, hoje nós temos muitas pessoas parecidas com esses judeus. Elas olham para Jesus e elas não sentem a necessidade de Jesus. Olha, eles estão rejeitando Jesus Cristo. Porque eles diziam para si mesmos: nós somos boas pessoas, nós fazemos o bem, nós não prejudicamos ninguém, nós oramos, nós jejuamos, mas eles não eram filhos de Deus. Eles eram simplesmente pessoas religiosas. E é isso que Jesus está condenando. É isso que Jesus queria dizer para ele. Assim como se hoje qualquer um de nós for ao médico e nós tivermos uma doença grave, o médico, ao descobrir, ele vai nos alertar dessa doença, para que nós sejamos tratados, para que nós sejamos curados e então prossigamos em viver. Aqueles homens, eles tinham uma doença. Essa doença se chamava morte espiritual. A morte espiritual afastava eles de Deus. Eles precisavam nascer de novo. E é por isso, é por amor, que Jesus Cristo não mentiu a nenhum deles, mas Jesus disse a eles a verdade. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo.
Com isso, Jesus queria dizer que eles estavam completamente mortos e que as obras que eles praticavam não seriam o suficiente para que eles fossem aceitos pelo Deus Santo e Todo-Poderoso. O que nós aprendemos com as palavras de Jesus? Primeiro, ninguém será aceito por Deus pelas suas próprias obras. Não importa o que eles faziam. As obras que eles praticavam não eram suficientes para que eles fossem aceitos por Deus. Todos eram pecadores. Por mais que nós tentemos acertar em alguns pontos, nós ainda vamos falhar em outros pontos. E é por isso que nós não podemos depositar a nossa confiança de sermos aceitos por Deus, de habitarmos eternamente no santuário do Senhor, com base naquilo que nós fazemos, porque ninguém será aceito por Deus pelas suas próprias obras. Nossa única esperança de remissão e justificação está na obra de Cristo. A nossa única esperança de sermos remidos, de termos os nossos pecados perdoados, é quando nós cremos que na cruz Jesus levou sobre ele toda a nossa condenação, Jesus foi castigado por todos os nossos pecados. E de igual modo, a nossa única esperança de sermos justificados, de sermos declarados santos e perfeitos diante de Deus, é porque quando cremos em Jesus, ele nos entrega as obras e os méritos dele, para que nós apresentemos esses méritos diante de Deus, diante do Pai Celestial, no último dia. A nossa única esperança de sermos remidos e justificados está em Jesus Cristo e na sua obra. Pessoas que se consideram boas aos olhos humanos não conseguem enxergar a necessidade de Cristo. Jesus, ele diz que ele vem para os doentes, para os enfermos. Ele fala que os sãos, as pessoas que estão com saúde, elas não precisam de médicos. E assim também os religiosos não sentem que precisam de Jesus. Se você ouve essa palavra nesse dia, e se você está depositando a sua esperança de ser aceito por Deus com base naquilo que você faz, desista completamente dessa ideia. Se entregue a Jesus Cristo, se proste diante dele, reconheça que somente nele você alcança o perdão dos seus pecados e somente através da obra que ele fez você é aceito por Deus, você habitará ao lado do Pai Celestial por toda a eternidade. Como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Nós precisamos desistir da nossa justiça própria, precisamos abandonar qualquer esperança de que Deus nos aceite com base naquilo que nós fazemos. A salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo somente. Não há nenhuma esperança de nós salvarmos a nós mesmos. Toda a nossa esperança de salvação está em Jesus Cristo. Precisamos crer na obra de Cristo, depositar, crer, ter fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós. E se te falta fé para crer naquilo que Jesus fez por você, peça a Deus nesse dia que te dê fé e o Pai te concederá. Ninguém é considerado justo diante de Deus pelas suas próprias obras. Naquele dia, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, do outro lado da balança estará Jesus Cristo. E quem pode se comparar a Ele? A única forma de nós equilibrarmos essa balança para sermos aceitos pelo Pai Celestial é se do outro lado da balança também estiver Jesus Cristo. E aqueles que creem em Jesus, eles recebem a justiça que há em Jesus Cristo para apresentá-la diante de Deus no último dia. O apóstolo Paulo nos diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Paulo diz que não há ninguém que seja justo diante de Deus. Durante toda a história da humanidade, ninguém aos olhos de Deus foi justo. Paulo diz que todos são pecadores e é por isso que todos precisam de Jesus Cristo, todos precisam depositar a fé em Jesus Cristo. Somente através da cruz dele e da vida dele nós podemos alcançar a salvação. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja plantada no seu coração e que ela venha florescer em nome de Jesus.